Saudações a todas, todos, todas que seguem o nosso canal História Indígena e do Indigenismo. Eu sou a Paula e com meu colega, professor Tiago Cavalcante, a gente organiza a série de entrevistas com autores indígenas e não indígenas. Hoje eu vou entrevistar a professora Helena Nava, que está aqui conosco depois de uma maratona para chegar ao seu espaço de trabalho. Boa tarde, professora Helena. Boa tarde, professora Paula, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar rapidamente a professora Helena e, em seguida, ela vai completar essas informações. A professora tem um currículo extenso, são mais de 15 anos de experiência estudando sobre comunicadoras, tecnologias da informação e da comunicação, junto a povos indígenas no Brasil e no México. A professora Helena, ela é graduada em Antropologia Social pela Universidade Autônoma Metropolitana, no México, e ela tem mestrado em Antropologia Social e doutorado também em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Então, nós estamos hoje com uma especialista num dos temas do momento, né? A gente que vive essa pandemia, que atravessa esses dias tão difíceis e que temos que nos debruçar sobre os meios de comunicação e as mídias, a gente hoje recebe a professora Helena para uma conversa. Professora, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para completar, acrescentar ou desfazer as informações que eu apresentei sobre a senhora. É um gosto conversar contigo. Muito obrigada, professora Paula. Também para mim é um gosto estar aqui com vocês. Primeiro, bom, eu gostaria de agradecer aos professores Paula e ao professor Tiago também, que me convidaram para participar desta entrevista. É para mim uma grande oportunidade e um grande prazer estar aqui com vocês. E, bom, minha trajetória, bom, começa no começo da década de 2000, em que eu fiz, como já a professora Paula falou, eu fiz graduação em antropologia na Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Iztapalapa, e depois eu trabalhei um tempo em Oaxaca, que é um estado do México, do sul do México. Eu trabalhei com alguns pesquisadores, entre eles Alicia Baravas, ela foi minha primeira orientadora, e por ela eu cheguei no Brasil a estudar meu mestrado com o professor Gustavo Lins Ribeiro, do DAN, do Departamento de Antropologia, na UNB, em Brasília. E também trabalhei com o professor Miguel Alberto Bartolomé, que também é uma referência mundial da antropologia, com a pesquisadora Paola Cécia e com o legendário professor Salomão Ahmad. E, bom, com eles aprendi muito da prática antropológica, foi uma grande experiência trabalhar nessa idade que eu tinha uns 20 e poucos anos, 21, eu era ainda uma menina. Então, foi bem interessante. E depois, já em 2006, eu ganhei uma bolsa do International Institute of Education, uma organização dos Estados Unidos, para poder estudar meu mestrado no Brasil, no Departamento de Antropologia da UNB em Brasília. E, bom, depois eu concursei para fazer doutorado aí mesmo e ganhei uma bolsa do CNPq. E fiz meu doutorado também no Departamento de Antropologia do DAN. E, bom, devo dizer que eu sou muito orgulhosa de ter sido formada por alguns dos melhores antropólogos brasileiros e sou muito honrada de ter estudado no DAN e no Brasil. É uma formação que acredito que não se tem em lugar nenhum da América Latina. É uma formação sólida, cosmopolita, politizada. Eu poderia falar muito sobre minha experiência como doutorante, como mestrante no Brasil, mas eu vou deixar por aqui, né? Mas é só dizer que sempre vou estar agradecida pela formação que o Brasil me deu e fico muito triste pela situação atual do país e das ciências sociais no Brasil.
não tenho a dúvida de que a ignorância de um governante como o que tem hoje o Brasil pode destruir décadas e décadas de grandes ideias, de grandes projetos, de grandes empreendimentos que beneficiaram a sociedade brasileira, e isso é uma injustiça enorme. Então, bom, eu posso falar um pouquinho mais da trajetória, Paula, ou é suficiente? Como você Sim, a gente fica muito agradecido se você falar um pouco mais da sua trajetória, especialmente, Helena, considerando que você é uma mulher antropóloga, né? Como que você fez essa trajetória? Claro. Então, bom, para eu continuar um pouco, eu voltei ao México em 2014 para encontrar trabalho, né? E depois de muitas tentativas e muitas negativas também, assim como é fazer concurso, que muitas vezes não resulta uma coisa, os resultados não são positivos, o Instituto de Investigações Sociais da UNAM me deu a maravilhosa oportunidade de trabalhar aqui, onde eu estou hoje, o qual me faz muito feliz e também orgulhosa, pois é uma das instituições mais importantes da América Latina dedicada à pesquisa em ciências sociais. E, bom, desde a graduação, eu posso dizer que sempre fiquei com preocupações relacionadas com como os povos indígenas se apropriavam e utilizavam as tecnologias digitais, os meios de comunicação e outras tecnologias da informação. E também com questões vinculadas com seus direitos, as reivindicações étnicas, os movimentos indígenas, a defesa do território, as diversas formas de resistência indígena e as resistências históricas que estão vinculadas com todos esses processos de resistência. Pois esses são temas que são motores e eixos a partir dos quais os povos indígenas usam esses meios e tecnologias. Então, seria um pouco a trajetória. Professora, o professor Tiago não pôde estar conosco hoje, mas ele deixou uma pergunta. Você já respondeu um pouco dela e eu vou só para a segunda parte da pergunta do professor. Ele quer saber como foi seu período de estada por aqui no Brasil e quais as diferenças e semelhanças entre as universidades brasileiras e a Universidade Mexicana. Bom, meu tempo no Brasil foi de 8 anos. Eu cheguei no Brasil em 2006. O Lula estava no poder, maravilhoso, maravilhosa era Lula Dilma. Para mim foi um momento central de de muitos movimentos, de muito aprendizado, de muito me dar conta como era o Brasil, de aprender muitas coisas, de aprender o português, de aprender a língua, de aprender da política, de aprender da antropologia brasileira, que é enorme, maravilhosa. Então, foi para mim uma grande oportunidade, como já falei, poder ficar durante 8 anos no Brasil. Eu poderia comparar o México e o Brasil, mas eu não sei se seria uma comparação justa, porque eu não fiz a pós-graduação no México. Então, eu posso falar que a minha pós-graduação foi muito boa, foi muito substanciosa, muito rica, muito sólida, e eu não posso comparar essa pós-graduação com uma pós-graduação que eu não fiz, por exemplo, no México. Acredito que também as pós-graduações aqui no México são muito boas, tem gente muito capaz, então não posso comparar, mas sim
bom, as realidades são muito diferentes, mas também tem várias questões que, como latino-americanos, nos unem, nos juntam, né? O tipo talvez, de festas, de ambiente festivo, de maneiras de fazer política, de maneiras de nos comportar com algumas questões mais familiares, não sei, tem coisas muito parecidas, mas também muito diferentes, as comidas, a gastronomia, que são dois países que têm uma gastronomia muito rica. Então, bom, pessoalmente, eu posso dizer que eu fui muito feliz no Brasil, que a minha filha, por exemplo, ela é mexicana brasileira, então também já tem uma raiz no Brasil, é meu segundo país, então eu fico muito feliz por isso também. Professora Helena, a senhora está organizando um dossiê chamado Práticas e Teorias Indígenas da Comunicação na América Latina, na revista Contracorrente da Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Esse dossiê a senhora organiza com a professora Gemma Orebich, da Universidade do Canadá, e Guilherme de Figueiredo, aqui da Universidade do Estado do Amazonas. A senhora poderia falar um pouco mais sobre produção indígena na modernidade? Claro, Paula. Bom, obrigada pela pergunta. Eu vou me permitir falar sobre esta chamada da revista Contracorrente da Universidade do Estado do Amazonas, número 17, na qual meus colegas Gemma Orovitz, da Universidade de Barcelona, e o Guilherme Figueiredo, da Universidade do Estado de Amazonas, estamos convidando autoras e autores a enviar artigos para o dossiê, que tem o nome de Práticas e Teorias Indígenas da Comunicação na América Latina. Vou me permitir ler também o resumo da chamada para que vocês estejam melhor informados sobre o tema. E depois respondo a pergunta sobre a produção da modernidade indígena. Bom, a América Latina tem visto como a comunicação indígena tem proliferado nas últimas décadas. No México, os levantes zapatistas de 1994 e da Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca, em 2006, chamaram a atenção do mundo para suas táticas de apropriação dos meios eletrônicos e digitais. A invenção de mídias indígenas, por exemplo, na Colômbia, tem sido acompanhada da produção teórica indígena sobre meios próprios e meios apropriados, combinando a pesquisa indígena dos saberes dos anciãos com a dos conhecimentos e ferramentas da era industrial, cuja apropriação leva à atribuição de novos significados e valores. No Peru, por exemplo, a comunicação indígena tem combinado mídias diversas com processos de emergência étnica e aprendizagem das línguas que haviam sido violentamente reprimidas. No Brasil, com a pandemia, a internet, o rádio, as editoras e outros meios têm visto crescer dia a dia a presença da comunicação indígena, mas ainda é pouca a produção acadêmica sobre o assunto. Algumas abordagens sobre comunicação indígena, desde a antropologia, têm se debruçado sobre as formas de apropriação, uso, indigenização e domesticação das tecnologias e mídias. Em outras disciplinas, há autores apontando a importância de se pensar a autodeterminação tecnológica no âmbito indígena. Existem importantes pesquisas sobre como os povos indígenas na América Latina estão produzindo suas práticas e teorias comunicativas, estabelecendo diálogos e ajudando a visibilizar os seus atores. Então, inspirados na ideia da produção indígena da modernidade de Orovitz e Pitart, materializada na comunicação indígena, convidamos pesquisadoras e pesquisadores de diversas origens para publicar em espanhol e português neste dossiê.
Buscamos alguns artigos com pesquisas empíricas sobre experiências de comunicação indígena na América Latina, experiências particulares de comunicadoras e comunicadores indígenas, e também a respeito das teorias da comunicação que estão sendo elaboradas por elas e eles. Serão consideradas pesquisas sobre meios de comunicação diversos, como, por exemplo, rádios indígenas e comunitárias, cinema e produção audiovisual indígena, usos de mídias digitais e também a invenção de novas tecnologias. Esses são alguns dos temas que podem ser abordados desde diferentes correntes teóricas das ciências humanas. Então, bom, esse é o resumo da chamada, né, do que a gente está esperando para formar o dossiê. Então, bom, para responder à pergunta sobre a produção da modernidade, podemos lembrar a Gemma Orovitz e o Pedro Pitart, no texto Modernidades Indígenas, pois eles propõem observar a relação entre povos indígenas e a modernidade. Mais do que uma oposição entre tradição e modernidade, eles propõem analisar essas relações como relações marcadas pelas afinidades, pelos contrastes, pelos intercâmbios, relações num plano de igualdade, dizem eles. Tirar um pouco do meio a categoria de modernidade faria com que colocássemos as sociedades indígenas neste plano de igualdade, pois deixaríamos de pensá-las opostas à modernidade. E eu penso numa metáfora que eu acho que é interessante, que é a metáfora do barco, né? Todo mundo está no mesmo barco. Talvez os indígenas isolados da Amazônia, neste momento que a gente está fazendo a entrevista, eles talvez estão indo de barco para pegar um peixe, para fazer algum ritual, para fazer, talvez alguns meninos estão brincando, talvez algumas pessoas estão trabalhando ou fazendo as comidas, e nós estamos aqui, né, trabalhando numa entrevista. Então, claro, um barco com todas as desigualdades, mas aí, todos no mesmo barco. Então, a produção da modernidade coloca as sociedades indígenas como sociedades sofisticadas, capazes de estabelecer diálogos com outras sociedades no horizonte contemporâneo, ou no mesmo barco contemporâneo, né? Todos juntos, com as desigualdades que são marcantes e que estão aí presentes, mais nos nossos países latino-americanos, mas estamos todos juntos. E para aprofundar um pouco mais nesta perspectiva da relação da modernidade com os povos indígenas, podemos citar também ao nosso recém-falecido Marshall Salins, o antropólogo, quem propõe a ideia da indigenização da modernidade, que é um marco amplo para poder observar como os povos indígenas absorvem seletivamente alguns elementos da modernidade e os colocam dentro dos seus próprios marcos e estruturas históricas e políticas. Se revela, assim, que os povos indígenas ressignificam diversos elementos da modernidade através das suas próprias teorias culturais. No caso, por exemplo, dos meios de comunicação indígena, é muito interessante como este marco explicativo dá conta de como os povos usam a rádio, o vídeo, as redes sociodigitais e lhes imprimem suas próprias visões do mundo, onde essas estruturas sociohistóricas deles estão presentes em forma de reivindicações étnicas, defesa do território, visibilização do contexto local, da organização política, da vida cotidiana, etc. Não sei se eu consegui explicar, Paula, eu falei demais, acho. Não, muito pelo contrário. Enquanto você falava, lembrei dos meus estudantes de História do Brasil Colônia. Eles sempre me fazem perguntas que me fazem pensar sobre o conceito de modernidade. Então,
a Tainara, a Poliana e o Charlie certamente vão ouvir tua entrevista e me fazer novas perguntas. E que bom que você também nos indicou leituras, para que a gente possa conhecer um pouco mais desse conceito que você tão bem nos apresentou, né? A produção indígena da modernidade. Então, fico muito agradecida por essa aula para gente. Obrigada. Helena, a gente tem um público muito generoso aqui no canal, né? Que são colegas, são amigos, né? E a gente pediu perguntas a dois colegas, o professor Matheus Andrade e a professora Juliana Cristina Rosa. Eu vou fazer a primeira pergunta do professor Matheus e depois a pergunta da professora Cristina. Tudo bem? Ótimo. Então, o Matheus Andrade Pacheco é professor de História, doutor em História pela UNB, e ele estuda sobre canções. Aí ele pergunta, abre aspas, em seu texto sobre comunicadoras indígenas no Brasil e no México, você demonstra como entrevistas de campo, feitas a partir de perspectiva de trabalho feita com, criaram oportunidade para abrir-se reflexão sobre questões de gênero com comunicadoras contra-hegemônicas, alertando, inclusive, para relações assimétricas em seus próprios meios. Em dado momento, é citado que tais rádios buscam valorizar as culturas indígenas, inclusive a partir da música. Gostaria que comentasse sobre esse material artístico. O Matheus pergunta assim: você encontrou canções que abordam a questão de gênero? Há exemplos de mulheres indígenas envolvidas na composição e execução de canções? Agradeço pela oportunidade de perguntar e pela coragem com que produz seus textos. Fecha aspas. Bom, muito obrigada ao professor Matheus Andrade Pacheco. Agradeço muito a sua pergunta, é bem interessante, porque também eu não trabalho justamente com as canções, mas você me fez procurar várias coisas e refletir sobre o tema, então eu agradeço isso também. Bom, eu escutando e revisando as músicas das quais eu falo no capítulo, eu não encontrei nada relacionado com gênero, é o contrário. A figura da mulher é associada só com a beleza da natureza, que linda mulher, mas não tem, mas também porque as letras foram escritas por homens. Então, bom, eu não tenho registro de mulheres indígenas envolvidas na composição, pelo menos daquele tempo que eu fiz campo. Mas, atualmente, por exemplo, no México, existem alguns exemplos de mulheres indígenas que fazem músicas e que abordam a questão de gênero. E um exemplo interessante que eu lembrei ontem, que eu estava estudando um pouco o roteiro, é uma cantora maravilhosa, eu adoro as canções dela, porque ela faz rap em espanhol, rap ou rap em português. Ela é Mare Advertência Lírica. Ela é uma mulher zapoteca que faz rap e outros gêneros, e seus temas principais são gênero, justamente, é uma crítica fortíssima ao machismo, ao sistema patriarcal. Se você puder googlear, você vai adorar assim, as músicas dela. Direitos dos povos indígenas e questões também mais amplas da política do país. Talvez vamos poder escutar, mas não sei, algumas músicas dela, mas vamos ver se é possível, se não a professora Paula me falou que talvez podemos colocar o link, né, para as músicas, de diferentes canções. Por exemplo, ela tem uma que o nome é Incômoda, Manifesto Feminista, que eu acho que é um bom exemplo de como as mulheres jovens indígenas estão fazendo música sobre gênero, sobre as violências machistas, sobre o controle patriarcal. E, bom, eu acho que você vai gostar muito dela, porque realmente ela canta com muita força, com muito sentimento, é muito contagioso, não sei se se diz assim em português, mas contagioso, contagiante a força dela, né? Então, eu acho que é um bom exemplo. E, bom, eu acabaria por aí a resposta. Espero ter sido o suficientemente ampla na resposta.
Helena, essa coisa de fazer entrevista e ser entrevistado aqui no YouTube coloca a gente em uns lugares bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Claro. Eu costumo brincar com isso mesmo, né? Ao invés da gente ficar, ai meu Deus, aí eu brinco com essa situação porque é tudo muito novo para a gente, né? Produzir conhecimento nesse espaço. E aí, nós vamos colocar o link da música aqui nos cards dessa entrevista, e aí o Matheus e todos vocês que nos assistem vão poder assistir e conhecer um pouco mais desse universo. Eu sinto que tem um tema de pesquisa nascendo a partir dessas canções, né? Agora, vamos à pergunta da professora Juliana Cristina Rosa. Ela é graduada em Ciências Sociais e em História, e ela já é mestre, e faz doutora em História, e ela faz mestrado em Antropologia pela UFMT, aqui no Mato Grosso. Então, a professora Juliana é uma querida companheira de trabalho, a gente sempre está fazendo extensão juntos, eventos juntas, e ela mandou uma pergunta para você. Ela diz assim: considerando o contexto da pandemia e das mídias digitais, por exemplo, o TikTok, o que a senhora pensa sobre a atuação das comunicadoras indígenas na internet? Há estudos sobre o alcance da atuação das comunicadoras indígenas do México em outros países? Ou mesmo sobre a formação de rede de comunicadoras? Bom, também obrigada, professora Juliana Cristina Rosa, agradeço muito a sua pergunta. Bom, eu acredito que a atuação das comunicadoras na internet é muito importante nesses tempos que a gente está vivendo. Cada vez mais mulheres jovens indígenas acreditam nas suas próprias vozes e ocupam os meios para poder falar, se manifestar, se expressar. Tem, por exemplo, uma tese, e aí que eu vou dar também algumas referências bibliográficas, tem uma tese de mestrado que analisa a atuação das comunicadoras no México. A autora é uma jovem indígena Mije, ou Ayur, de Oaxaca, que se chama Esperanza González Valentim, e a tese se chama Voces de Rebeldia, Mujeres, Radios Comunitarias, Movimiento Social, uma mirada desde a experiência. Tem um outro texto que também é bem interessante, que também é de uma comunicadora indígena, Carolina Vázquez Garcia, que se chama Mujeres de la Palabra Florida, comunicando pensamientos em Radio Gembog. E, bom, também eu fiquei pensando e procurando alguns nomes que eu já tinha mais ou menos identificado na rede, mas que não lembrava, e ontem eu fiquei aí relembrando. Tem uma experiência muito importante e sólida no México de uma rede de comunicadores indígenas chamada Notimia, que é a Agência de Comunicadoras Indígenas e Afrodescendentes, que é uma agência que visibiliza os povos indígenas e seus direitos com perspectiva de gênero e interculturalidade. Além disso, a agência tem como objetivo fortalecer estratégias do uso e manejo das tecnologias para estabelecer mecanismos de participação e também de incidência nos meios e redes desde uma cultura da paz. Então, eu acho que tem vários exemplos, várias experiências aqui no México sobre essa formação de redes de comunicadoras e das mesmas comunicadoras que estão surgindo neste tempo. Professora, certamente a professora Juliana vai ficar inspirada com as tuas sugestões, e eu creio que os demais inscritos e inscritas nesse canal. E aí a gente chegou ao fim dessa conversa, que passou super rápido. Então, em meu nome e em nome do Tiago, eu quero te agradecer muito por todo o conhecimento que você partilhou conosco, pelas inspirações que você deixou aqui para a gente, para as pessoas do nosso canal,
tenho certeza que algumas pessoas vão pensar, agora eu posso pensar um projeto de pesquisa, de mestrado, de doutorado, inspirado nas questões que a senhora colocou. Então, um gosto muito grande te receber na série de entrevistas com autores indígenas e não indígenas. Eu que agradeço, professora Paula. Para mim, sempre é bom voltar ao Brasil, ainda que seja de forma remota, virtual, digital, como seja, mas eu adoro participar deste tipo de atividades com vocês, com os meus colegas, minhas colegas. Sempre é bom para mim e agradeço ao público. Espero vocês aqui no México, quando vocês puderem vir, quando esse tempo de pandemia não acabar, mas sim ficar mais tranquilo. Então, eu agradeço a sua escuta e, bom, muito obrigada a vocês dois, ao professor Tiago, à professora Paula, e, bom, espero que não seja a última vez. A gente também tem outras ideias, depois a gente conversa. Então, se você assistiu essa entrevista até o final e gostou, demonstre por meio daquele símbolozinho que a gente chama de like. E se você não é inscrita, nem inscrito neste canal, inscreve. A gente está tentando ocupar esse espaço do YouTube com produção de conhecimento sobre história indígena e do indigenismo. Até a próxima entrevista.